Olá, a paz do Senhor, que bom, hoje nós já estamos na lição de número 6. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez. Sou grata a Deus por esta rica oportunidade de compartilhar juntamente com os irmãos a respeito da palavra de Deus. E já aprendemos bastante na carta aos Efésios, estamos ainda no capítulo 2 e vamos aprender muito hoje. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E juntos nós vamos aprender bastante hoje. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito a respeito de circuncisão, nós vamos falar sobre isso. Então na lição de número 6, nós vamos falar sobre a condição dos gentios, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, também Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. Em todas estas passagens, Paulo ele aborda de uma forma sistemática a respeito da circuncisão, também da incircuncisão, qual era o estado dos gentios antes de estarem em Cristo, antes deles conhecerem esta maravilhosa graça que nós falamos na lição de número 5. Se você não assistiu a aula de número 5, assista para que você possa aprender bastante. Então Paulo está falando para eles quem eles eram antes deles estarem em Cristo, né? Qual era a situação dos gentios por eles não estarem em Cristo, e nós vamos abordar sobre tudo isso hoje. Eu vou fazer um comentário geral a respeito do primeiro tópico, do segundo e do terceiro, para que nós possamos entender de fato, né? Caminhar dentro de um raciocínio lógico e nós aprendermos bastante a respeito da situação anterior dos gentios. E se nós também tivermos em memória quem nós éramos antes de estarmos em Cristo, nós seremos muito mais gratos a Deus por todos os privilégios que nós alcançamos decorrentes da nossa salvação em Cristo Jesus. Então Paulo vai trazer a lembrança dos irmãos que estavam em Éfeso a respeito da situação dos gentios, antes deles serem salvos por Cristo, sem Deus, e que por intermédio de Jesus eles se tornaram descendência de Abraão e herdeiro das promessas, herdeiros das riquezas espirituais que antes pertenciam somente aos judeus, e em Cristo todos nós participamos destas promessas, da justificação pela fé e não pelas obras mortas, né? Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e não por obras que nós tenhamos feito, porque nós aprendemos que nós não somos merecedores desta graça. Nós recebemos o que nós não merecíamos, e o que nós merecíamos Deus não nos deu. Então Paulo está trazendo à memória deles quem eles eram, né, para eles serem mais gratos, que esta graça no Antigo Testamento ela pertencia somente aos judeus, que eles estavam longe da promessa, longe do concerto, e ele vai explicar como se deu a aproximação dos gentios com Deus. Nós vamos aprender de fato o que é circuncisão e o que ela representa de fato. Se todo dia nós lembrarmos quem nós éramos, que nós estávamos longe de Deus, longe da promessa, longe do concerto, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, nós seremos muito mais gratos a Deus. Nossa vida será muito melhor quando nós entendermos a excelência das riquezas espirituais e das bênçãos que nós alcançamos depois que nós estamos em Cristo Jesus. Os judeus, eles se orgulhavam excessivamente de terem sido circuncidados na carne. Eles se orgulhavam de descenderem de Abraão, de fazerem parte do concerto, e eles então menosprezavam todos os gentios. Eles desprezavam, na verdade, os gentios, a ponto de que um judeu, ele não comia com um pecador, com um gentio, eles não andavam juntos, não adoravam no mesmo lugar, e eles achavam
que a salvação era somente para a nação de Israel. Então, quando eles falavam dos gentios, eles falavam com um certo desprezo, porque eles não faziam parte do concerto, eles estavam longe de Israel, eles não pertenciam a Deus. Davi, isso era tão grave, né? Nós lemos isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o desprezo que eles tinham pelos gentios. Davi, quando ele lutou com o gigante Golias, ele chamou-o de incircunciso. Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Deus, ele era exclusividade dos judeus e eles eram propriedade particular de Deus. E Paulo lembra aos Efésios que antes eles estavam separados, mortos espiritualmente. Eles estavam separados da comunidade de Israel, eles desconheciam a promessa, não tinham ideia de um Messias, porque o Messias tinha sido prometido para a nação de Israel. Então, as outras nações, elas não conheciam, né, essa promessa do Messias, de um Salvador. Eles não tinham esperança nenhuma quanto à eternidade e eles viviam sem Deus no mundo. E somente o sacrifício de Jesus Cristo pôde derrubar este muro de separação. Nós aprendemos que no templo de Herodes havia o pátio separado para que os gentios, né, convertidos, adorassem lá separadamente. Tinha o pátio das mulheres e tinha um pátio que somente os judeus de nascença podiam adorar. Paulo, quando ele foi preso, ele foi acusado de trazer gentios, né, gregos, para dentro do templo, coisa que não era permitida. Então, somente o sacrifício de Jesus Cristo derrubou esse muro de separação e fez de judeus e de gentios um único povo. O desejo inicial de Deus sempre foi esse: fazer dos dois povos apenas um povo, o corpo de Cristo, a igreja. As leis do Antigo Testamento, elas colocavam um abismo, né, muito grande entre judeus e gentios. E de qual divisão, então, Paulo está falando aqui nesta carta? Após a queda e o dilúvio, registrado em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 8, ocorreu a separação da humanidade. E ela foi dividida em diferentes grupos étnicos. Está em Gênesis capítulo 11 e nós também estudamos a respeito da antropologia humana. Se você não assistiu, você assiste, você vai aprender um pouco sobre a divisão, a separação da humanidade em grupos étnicos. E entre essas diferentes nações que foram separadas ali, Deus escolheu Abraão e seus descendentes para ser o povo do pacto divino. Está em Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50. A separação causada pelo pecado, ela é dupla. Ela nos separa de Deus e também nos separa das demais pessoas. E a nossa vida também, ela pode ser resumida desta forma: o que éramos antes do Evangelho e o que nós somos agora, depois de estarmos em Cristo, em que fomos transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E antes de Cristo, nós também estávamos em situação de desvantagem. Está em Efésios, que nós estamos estudando, né? Capítulo 2, versículo 11 e 12. Paulo traz à tona a situação dos gentios, de quem eles eram. E nós também precisamos ter isso em memória gravado, de quem nós éramos quando Jesus Cristo nos salvou e o que o Evangelho fez por nós, né? Nova criatura, fomos transformados e justificados. No tópico 1, nós vamos falar sobre chamados incircuncisão. O que na prática, nós vamos falar na prática, o que era a circuncisão? O que ela é na prática, né? A circuncisão na prática, ela é a remoção cirúrgica
do prepúcio do órgão sexual masculino. E este ato ele era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Então eles eram marcados. Todo estrangeiro que se convertesse ao judaísmo, ele também precisava passar pela circuncisão. Ele era circuncidado para pertencer à religião do judaísmo. Então, era obrigatório na lei que ao 8º dia, está prescrito em Levítico capítulo 12, versículo 3, toda criança do sexo masculino fosse circuncidado, mesmo que o 8º dia caísse em um sábado. Está em João capítulo 7, versículo 23. A circuncisão, ela não violava o sábado. E o Novo Testamento, o sábado no Novo Testamento, ele era uma prescrição da lei. Jesus Cristo foi circuncidado no 8º dia. João Batista foi circuncidado no 8º dia. O apóstolo Paulo foi circuncidado no 8º dia. No Novo Testamento, era uma prescrição da lei que todos os homens deveriam ser circuncidados. Está em Lucas capítulo 2, versículo 21, Lucas capítulo 1, 59 e 60 e Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 5. A circuncisão, ela já existia na antiguidade entre os povos. Alguns povos também circuncidavam as mulheres. O porquê eles faziam isso é um pouco incerto, né? Por que eles circuncidavam? Talvez por questões de higiene, para prevenir infecções, facilitar a relação sexual ou marcar o início da virilidade de um homem. Mas como significado religioso, primeiramente, ouviu-se falar no Antigo Testamento com a nação de Israel, onde ela era prescrita como um sinal externo necessário. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 11, Atos capítulo 7, versículo 8 e em Romanos capítulo 4, versículo 11. Para que alguém pertencesse ao povo da aliança do Senhor, era aplicada a circuncisão e ela era aplicada somente aos homens. Então todos aqueles que queriam fazer parte do povo da aliança tinham que ser circuncidados. Aí fica a pergunta, por que a circuncisão no órgão sexual? Essa circuncisão, ela poderia ser feita em outra parte do corpo. Por que no órgão sexual? Era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar a vida deles. Como o pecado manifestava com força na vida sexual daquelas pessoas, então eles deveriam purificar o seu órgão sexual, que serve para a reprodução da vida. Então todas as vezes que eles fossem pecar, eles olhavam o sinal da aliança, do concerto, e eles lembravam então do pacto que Deus tinha feito com aquela nação. Esse é um comentário do dicionário Wycliffe. Não há prescrição na Bíblia como essa circuncisão deveria ser feita. Não há isso em detalhes na Bíblia Sagrada. Aparentemente, eram usadas facas de pedra. E quem fazia essa circuncisão eram os pais. Está em Êxodo capítulo 4, versículo 24 a 26, onde fala que Moisés circuncidou os seus filhos. E também Josué capítulo 5, versículo 3. Moisés, ele quase morreu por não circuncidar os seus filhos, ele quebrar esta aliança feita com o povo. Porém, no deserto, os que lá nasceram no tempo da peregrinação não foram circuncidados. Somente lá com Josué, quando eles entraram na terra prometida, Josué capítulo 5, versículo 5, é que eles foram circuncidados. A circuncisão, ela concedia,
ao povo de Israel o direito de participar das bênçãos do concerto. E era um sinal da sua submissão ao concerto. Aquilo era uma prescrição divina. Quem não aceitasse estava desobedecendo o concerto, a lei divina, a prescrição divina, e ele estava dizendo não às bênçãos espirituais destinadas à nação de Israel. No sentido espiritual, a circuncisão ela era um sinal exterior para lembrá-los da sua identidade e das responsabilidades que eles tinham no concerto, naquele pacto, Está em Gênesis capítulo 17, versículo 23. No Antigo Testamento também nós encontramos falar, abre aspas, circuncisão do coração, circuncisão dos ouvidos, no sentido aplicado ou simbólico. Não que essa circuncisão era feita realmente no coração ou nos ouvidos. Deus, ele prometeu desde o passado circuncidar os corações. Está em Deuteronômio 30, versículo 6, Colossenses 2, 11, Levítico 26, 41 e em Jeremias, no capítulo 4, no versículo 4, Deus estava dizendo para o povo de Israel que era necessário eles tirarem o prepúcio dos corações, que eles fossem circuncidados também no coração. E em Jeremias capítulo 6, versículo 10, fala que ouvidos incircuncisos não gostam de ouvir a palavra de Deus. E em Ezequiel 44, versículo 7 e o versículo 9, Deus adverte que nenhum incircunciso de coração ou de carne entrará no santuário. Deus estava dizendo que todo o nosso corpo, tem que ser consagrado ao Senhor. Nós temos que fazer um concerto com o Senhor, com o nosso coração, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, É um concerto inteiro que nós devemos fazer. Esta incircuncisão de coração, de lábios ou de ouvido, ela devia ser ou deve ser entendida com o significado de que nós precisamos vencer os obstáculos para obedecermos a Deus e a sua palavra. No Novo Testamento, na Antioquia, os cristãos pela primeira vez eles negaram este sinal. Eles negaram fazer a necessidade da circuncisão para os gentios. E isso não foi fácil. Um grande alvoroço foi causado ali entre os judaizantes, principalmente os ortodoxos, e Paulo, eles tiveram que levar essa questão para os apóstolos, resolveram, discutiram muito entre si, chegaram então ao consenso que realmente os gentios, os novos convertidos, não haveria necessidade que eles fossem circuncidados. Está em Atos capítulo 15, então leia todo o capítulo para você entender. Então foi aprovada em concílio, que é chamado de Concílio de Jerusalém, mas esse concílio não resolveu muito, porque depois nós encontramos Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, porque eles estavam ainda discutindo esta questão, se os gentios deveriam ser ou não circuncidados. E Paulo fala muito sobre este assunto nessas cartas que eu disse. Então o que eles decidiram neste concílio em Jerusalém? Ficou proibido perturbar os gentios com este assunto. Os gentios não poderiam ser mais colocados à prova para serem circuncidados. E Paulo, ele vai mais longe ainda um pouquinho, pois os judeus fariseus, eles acreditavam que a salvação, ela vinha por causa da circuncisão. E Pedro, ele diz a eles que Deus, ele hoje não faz diferença entre os judeus e os gentios, O que nós precisamos é estar em Cristo. E Paulo tinha visto isso, O Espírito Santo tinha mostrado isso para ele a respeito da casa de Cornélio, que eles receberam o dom
do Espírito Santo também. Então Deus não faz acepção de pessoas, e não era a circuncisão que salvava as pessoas, mas o sacrifício de Jesus Cristo, que as pessoas são purificadas pela fé e que todos, judeus e gentios, serão salvos pela fé. Em Jeremias, Deus diz que um dia Ele vai visitar todos, circuncisos e incircuncisos. Todos serão visitados por Deus. Aqueles que foram circuncidados e aqueles que não foram circuncidados. Então ficou decidido que aos gentios apenas eles se abstivessem da contaminação dos ídolos, da prostituição ou fornicação, do que é sufocado e do sangue. Foi abolida a circuncisão para os gentios. A questão deles, dos judeus, era que eles pensavam que Abraão, ele tinha sido justificado pelas obras, por ele ter circuncidado, aceitado, né, o pacto da circuncisão. E nós aprendemos que Abraão, ele foi justificado pela fé, não pela obra da circuncisão, mas antes da circuncisão. E Paulo escreve que Abraão foi justificado pela fé. Isso foi imputado a ele como justiça, né? A fé dele foi imputada a ele como justiça antes da circuncisão. O que é imputar? Imputar é acreditar algo na conta da pessoa. Logo, a fé que é imputada como justiça e que traz o perdão é a fé em Cristo, tendo em vista a sua morte expiatória. Então, esta fé, né, que nos é imputada como justiça e que traz o perdão, é a fé em Jesus Cristo, no sacrifício expiatório dele. A verdadeira circuncisão era um selo da fé, disse Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 11, e também em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Paulo escreve que a verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Nos gloriamos em Jesus Cristo e não em obras que nós tenhamos feito. E que nós também, a verdadeira circuncisão é nós que não confiamos na carne. É ser sepultado com Ele no batismo e ressuscitar com Ele. Essa é a verdadeira circuncisão. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. No Novo Testamento, é valorizado apenas o sentido espiritual, que está relacionado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tópico 2. Como que eles eram? Estranhos ao concerto da promessa. Gentios é uma palavra aplicada a todas as nações não judaicas. E não são assim chamados no sentido de desprezo ou de antipatia, que é diferente de pagãos. Eram os povos que não faziam parte do concerto, eram todas as outras nações. Então, gentio significa nações, outras nações. Então, eram todos os outros povos que não faziam parte deste concerto, desta aliança de Deus com Israel. Os gentios, eles não tinham Cristo. O Messias não tinha sido prometido a eles, mas sim a judeus. Os gentios não tinham promessa de vinda de um Salvador. Eles não tinham ninguém que os iluminasse as trevas, nas trevas que eles viviam. E eles não tinham nenhuma esperança do futuro e nem para o futuro. Existia um abismo muito grande entre judeus e gentios, e era a lei, né, a prescrição da lei que tinha colocado esse abismo entre os outros povos. Os gentios não tinham os privilégios espirituais do povo judeu. A adoção, a eleição, a predestinação, o concerto, a lei, o culto, as promessas.
que também está em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Eles não tinham esperança e estavam sem Deus neste mundo. Olha qual era a nossa situação antes de Cristo vir e morrer em nosso lugar. Eles serviam a deuses irreais, vazios e perversos. A pessoa dizer que tem Cristo e viver no paganismo, servindo a outros deuses, desconhece a Cristo e é indiferente às promessas acerca dele e de sua obra. Adoram sem saber a quem adoram. E os judeus, eles diziam, se vangloriavam disso, que eles sabiam a quem eles estavam adorando. João 4, 22. Que critérios Deus usou para escolher Abraão e dele formar uma nação para ser sua? Nós não sabemos qual critério Deus usou. Nós não sabemos o que levou Deus a escolher a Abraão. E o que nós sabemos de fato é que esta escolha que Deus fez, Ele tirou Abraão do meio de todas as outras nações e formou um povo da promessa e do concerto, E estas outras nações ficaram fora do alcance das bênçãos prometidas para Abraão, Isaque e Jacó. Os gentios precisavam saber que não eram por meio da circuncisão que eles seriam unidos a Cristo, mas por intermédio do sacrifício de Jesus. Somente assim eles estariam unidos a Cristo e também se tornariam descendência de Abraão. Por estarmos unidos a Cristo, nós também fazemos parte da descendência de Abraão. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 2 e no 3, Paulo está admoestando eles severamente a respeito disso, porque eles insistiam em querer circuncidar, porque senão eles acreditavam que eles estavam fora da promessa. Paulo adverte que isso não agradaria a Cristo, e se assim o fizessem, teriam que cumprir toda a lei, e aí estariam separados de Cristo para sempre, e teriam, pior de tudo, caído da graça. Porque Paulo escreve: nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, somos todos um em Cristo. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 29. E em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Em Cristo, nós somos livres deste fardo e nós estamos unidos, em um só povo, em Cristo. Mas o que tem virtude agora em Cristo? Ser uma nova criatura. Gálatas 6 e 15. Os gentios estavam completamente alienados aos pactos da promessa. E infelizmente hoje ainda muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, estão alienadas às promessas de Deus feitas à sua igreja. Quantas pessoas desconhecem as bênçãos espirituais que são prometidas para nós que estamos em Cristo Jesus? Muitas pessoas ao nosso redor desconhecem as bênçãos espirituais, as promessas vindouras. Os gentios, eles não conheciam o pacto abraâmico, nem o pacto mosaico, nem o pacto davídico. Está em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, Deuteronômio 28, versículo 1 e o 14, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 13 ao 16. Muitos de nós desconhecemos as promessas que foram feitas para nós. Agora em Cristo foram reveladas a grandeza do amor divino, que o plano original incluía a todas as nações para serem salvos. Que em Cristo e por meio do sangue de Cristo, os gentios
nós nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa, o reino por herança. Olhando o mundo ao nosso redor, nós vemos a tragédia em que o mundo se encontra sem Cristo. A vida de qualquer pessoa sem Cristo é uma tragédia. No tópico 3, nós vamos falar sem esperança e sem Deus. Meu Deus, que desespero, que situação miserável é viver sem Deus neste mundo. É não ter esperança, é não conhecer todas as riquezas espirituais e herança que está preparada para todos nós. Davi disse que Deus era a sua única esperança. 1 Crônicas 29:15. E isso não é diferente para nós. Nós devemos fazer das palavras de Davi as nossas palavras. Qual a esperança de quem não espera as promessas de Deus? No Antigo Testamento, a esperança das pessoas era aqui. Esperança, o que é? O que significa esperança? Significa confiança, expectativa, perspectiva. No Novo Testamento, a esperança do crente é Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. No Antigo Testamento, não. Eles tinham esperança aqui, da terra prometida, esperança de um marido, de vida melhor, de uma vida com fartura, de serem libertos, dos inimigos que os oprimiam. Essa era a esperança das pessoas no Antigo Testamento. Mas a nossa esperança agora, no Novo Testamento, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança, ela vem através do Evangelho, Colossenses 1:23. A nossa esperança é uma âncora para a nossa alma, Hebreus capítulo 6, versículo 19. E o cumprimento da nossa esperança é o aparecimento glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13. Quantas pessoas têm medo de falar de morte ou falar em morte? Desconhecendo, assim era a situação dos gentios e assim é a situação de muitas pessoas hoje. Desconhecem o plano divino além túmulo, depois da morte. E outros têm medo de morrer, pois o desconhecido nos apavora. Para onde vai? A pessoa não tem esperança nenhuma, não tem esperança de vida eterna, desconhece as promessas de Deus, então ela tem medo do desconhecido, ela tem medo do além-túmulo, ela não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo. Como os gentios no passado, muitos estão longe da promessa, muitos estão sem esperança. Muitos esperam somente nesta vida, como eu já disse, dinheiro, igualzinho as pessoas no Antigo Testamento, dinheiro, casa, casamento, libertação dos inimigos, faculdade, tantas outras coisas. Se nós esperarmos Cristo somente nesta vida, Paulo escreveu, nós somos os mais miseráveis dos homens. Essas pessoas não têm os olhos fitos nas promessas e sobre excelente a vida eterna. Esta é a promessa sobre excelente, sobre todas as promessas, é a vida eterna. Quando Paulo diz que eles estavam sem Deus, não é porque eles não acreditassem em nenhuma divindade. Ao contrário disso, eles tinham um panteão de deuses. Eram idólatras ao extremo e por meio do paganismo. Eles estavam alienados do Deus que se havia revelado a Israel. As pragas do Egito era Deus dizendo aos egípcios: seus deuses não são nada. E ao contrário do amor e misericórdia de deuses, os deuses do paganismo os escravizavam em densas trevas. Às vezes, infelizmente, encontramos cristãos na atualidade como os judeus, que desprezam os que ainda não fizeram sua confissão de fé. Assim como os judeus desprezavam
os gentios, né, os pagãos, assim hoje também muitos cristãos desprezam as pessoas que ainda não estão em Cristo, que não fizeram esta confissão de fé. Se acham superiores aos não crentes, né? Olham para eles com um olhar de soberba, como se eles estivessem numa posição muito melhor em relação aos outros. E outros vão muito mais além. Por fazerem parte de certa denominação, eles desprezam as outras pessoas, se consideram mais do que as outras denominações, acreditando serem mais santos, mais amados por Deus e que o céu foi feito apenas para eles. Nós somos um em Cristo. Fora de Cristo há apenas os não salvos e os que estão em Cristo e os não salvos. Todos, independentemente de denominação, fazemos parte do corpo de Cristo. O que nos une é o sangue de Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com Deus. E nós, como igreja, devemos sair para fora, contar esta novidade para as pessoas que estão vivendo aí sem Deus, sem esperança, longe do conserto, longe das promessas, sem esperança nenhuma na vida eterna. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe em suas redes sociais para que o meu canal continue crescendo grandemente, né? Ative os sininhos das notificações para que você receba minhas aulas semanalmente. E quero mandar um abraço para todos os irmãos que têm comentado nas minhas aulas. Os irmãos que têm orado a meu favor. Hoje nós estamos em um tempo que realmente precisamos orar uns pelos outros, para que Deus nos sustente em meio a esta crise e nos dê graça e sabedoria e que renove as nossas forças, para que nós continuemos nesta jornada até alcançarmos o fim da nossa promessa. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.